A graça e a paz de Cristo Jesus a essa amada igreja, amém? Irmãos, um privilégio estar aqui novamente. É a primeira vez que estou aqui nesse púlpito, mas já estive em muitas oportunidades aqui nessa amada igreja. Eu lembro que o relacionamento na minha vida com essa igreja se dá desde muito pequenininho. Meu pai foi pastor ali em Central de Paciência, fomos também membros aqui da Igreja Batista Centenário de Cosmos, na época Centenário, hoje é Central, e até hoje eu me confundo com esses nomes nas trocas, mas a gente vinha aqui com muita frequência. Eu me lembro com muito carinho de alguns concursos de talentos feitos aqui no pátio da igreja. Olha, isso deve fazer tempo, mas esse irmão que me entregou o microfone, ele já era o sonoplasta da igreja, ou seja, acredito que ele está aqui desde o Éden. Amém. Também te amo, meu irmão. Porque ele já era o sonoplasta dessa época, então eu imagino que faz muito tempo que ele está aqui ajudando os irmãos e desenvolvendo o ministério dele aqui. E é com alegria que nós retornamos aqui a essa igreja para rever os irmãos, para poder ministrar a palavra de Deus junto com os irmãos. E trago um abraço carinhoso da igreja a qual eu estou, a Igreja Batista Parque Sueli, que manda um abraço carinhoso também aos irmãos. Somos de igrejas locais diferentes, mas pertencemos ao mesmo povo, ao mesmo reino de Deus, a qual nós adoramos, a qual o Senhor Jesus nos pregou e nos ensinou, e é nele que nós estamos inseridos. Então, apesar de sermos de igrejas locais diferentes, é um grande prazer, um grande privilégio estar aqui adorando a Deus junto com os irmãos. Agradeço a Deus pela vida da dirigente, do Ministério de Louvor, que até agora nos conduziu em adoração, e foi bom, não foi? Hoje de manhã estávamos falando sobre o reino de Deus e sobre a glória de Deus manifesta em determinados momentos da história, e foi bom perceber que logo depois da lição, agora já de tardinha, a gente percebeu também a manifestação da glória de Deus nesse lugar. E eu espero que assim continue, até que todos nós estejamos nos nossos lares, inclusive aqueles que virão depois, para que a gente viva esse reino de Deus muito mais do que num domingo à tarde e noite, ou num endereço qualquer, mas que a gente viva esse reino de Deus durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, no dia a dia de cada um de nós, e isso que é importante. Como eu já falei para os irmãos, já fui apresentado, meu nome é Samuel, fui nascido e criado na igreja, como a gente costuma dizer, né? Desde muito pequenininho, sou embaixador do rei, eu não posso falar que fui, porque eu não seria, porque uma vez embaixador... Ah, tá bom. Sempre encontro uns embaixadores assim que me ajudam a completar a frase, ou alguém que tem filho, marido, que é embaixador do rei. Eu quero compartilhar com os irmãos, nessa noite, da palavra de Deus, em Êxodo capítulo 8, eu queria que os irmãos não somente abrissem sua Bíblia, embora talvez o multimídia nos ajude, mas abra sua Bíblia, porque vai ser melhor, porque a gente vai caminhar um pouco no texto de Êxodo. E por incrível que pareça, nós vamos ler Êxodo e vamos falar de Cristo. Assim é a Bíblia, né? A Bíblia toda fala de Jesus. A Bíblia toda relata a história do nosso Salvador. Ainda antes de Belém, o Senhor, Jesus, nosso Salvador, já estava ali nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, o assunto da nossa palavra, da palavra de Deus, é Jesus. Então, nós vamos falar sobre Cristo, mas lendo o texto de Êxodo, capítulo 8, a partir do verso 25. Mas eu quero que você deixe aberto aí agora, porque nós vamos orar, e eu vou fazer a leitura de alguns versos no decorrer da mensagem. Só queria que você separasse aí com o seu dedo ou com o seu marcador de Bíblia o texto de Êxodo, capítulo 8, a partir do verso 25. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença entre nós e pela sua glória manifesta aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque desenvolvemos a nossa rotina na semana, no nosso dia a dia, mas hoje aprove ao Senhor que estivéssemos juntos em celebração ao seu nome. É com alegria que nós estamos aqui nessa hora também para escutar a sua palavra. Ela já foi cantada, ela já foi citada. Agora, Senhor, nesse momento eu te peço, fala o Senhor, que o seu servo seja apenas um instrumento em suas mãos, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações.
porque eu não tenho, Senhor, nenhuma condição de trazer alguma palavra, Senhor, para transformar vidas ou para mudar circunstâncias. Mas se o Senhor falar, isso pode acontecer. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, tenho como plena convicção de que na nossa caminhada com Cristo, em alguns momentos recebemos propostas do mundo que tentam fazer com que a nossa caminhada seja dificultada ou até que a gente pare nessa caminhada. O povo de Israel tinha ido para o Egito não como um povo escravo, não tinha ido para lá para simplesmente trabalhar para Faraó, mas o povo de Israel tinha ido a convite. Quando o povo chega no Egito, eles nem povo eram, eles eram apenas uma família muito grande. José havia ido para o Egito, sendo vendido como escravo, lá prosperou, lá se tornou governador do Egito. Os irmãos devem conhecer a história, os bons alunos de escola bíblica conhecem a história. E chegando lá, depois de ele resolver o problema da fome da sua família, a família dele é convidada para morar no Egito. E Faraó, com o coração muito agradecido por tudo que José havia feito, estabelece aquela família ali no Egito, recebendo do bom e do melhor que o Egito tinha para oferecer àquela família. Mas os anos se passam, aproximadamente 400 anos, essa família se torna um povo muito numeroso. O faraó atual não lembra da história de José, ou não conhece a história de José, e ele se depara com um problema muito grande. O risco que aquele povo estava fazendo os egípcios correrem, porque era um povo que estava crescendo demais, era um povo que consumia demais, era um povo que não adorava os mesmos deuses do Egito. Então, diante disso, ele escraviza o povo. Os irmãos conhecem a história também da libertação. E eu quero, no meio dessa história da libertação, focar ali os nossos olhos para a palavra de Deus e perceber que, no começo, a proposta de Moisés ao povo, embora Deus já soubesse em seu coração que era libertação, a palavra de ordem, a proposta de Moisés para Faraó e para o seu povo é que eles pudessem adorar a Deus simplesmente. Não era que vamos sair daqui e vamos lá para a terra prometida agora. A proposta inicial era que simplesmente eles reservassem um tempo para adoração. Tempo esse que Faraó não queria liberar. Tempo esse que Faraó não queria permitir para esse povo. Então o que acontece é que Moisés se encontra com Faraó, clama por essa liberdade de culto, por liberdade de adoração, e Faraó se nega e aí as pragas começam. E a gente lembra bem da história das pragas, mas no meio da história das pragas existiram algumas propostas que Faraó fez a Moisés, e eu queria hoje, nessa noite, lembrar aos irmãos, se os irmãos não lembram, lembrar aos irmãos dessas propostas que Faraó fez. E o primeiro texto que nós vamos ler está em Êxodo capítulo 8, verso 25. A palavra de Deus vai nos dizer: então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao Senhor vosso Deus nessa terra. Essa é a primeira proposta de Faraó. A proposta de Faraó pode parecer uma proposta muito inocente. Pode parecer algo muito comum. Olha, por que não adorar a esse Deus? Por que não adorar ao nosso Deus aqui mesmo na terra do Egito? Mas essa proposta de Faraó está recheada de segundas intenções. Está recheada de uma proposta que ainda hoje é feita a muitas pessoas e que muitas pessoas caem nessa proposta. A proposta de Faraó é a seguinte: adorem a Deus, mas vocês não precisam sair do Egito. Adorem a Deus, mas vocês não precisam abandonar essa terra. Adorem a Deus, mas continuem aqui no meio do nosso povo. Vocês querem saber como é que essa proposta é traduzida para os nossos dias atuais? Você pode ir para a igreja, mas continue no mundo. Você pode ser crente, mas continue imitando as mesmas características que o mundo faz. Tudo aquilo que o mundo pratica, você pode continuar sendo crente praticando da mesma forma. Você não precisa abandonar as suas práticas antigas. Você não precisa abandonar o velho homem. Você não precisa abandonar a velha vida. Continue do jeito que você está. Você pode adorar a Deus dessa forma. Os irmãos acreditam dessa maneira? Não, não acreditamos. Não há como ter um encontro com Cristo e continuarmos a mesma coisa.
Não há como termos uma vida com Cristo e ainda assim permanecermos com os pés fincados no Egito. O chamado do Senhor, através da graça de Cristo, é um chamado para fazer morrer o velho homem. É um chamado para viver uma nova realidade de vida. Nós declaramos isso em nossas camisas de missões nacionais. Jesus transforma, e se Ele transforma de verdade, e eu creio assim, a gente precisa viver uma vida transformada. Ficar no Egito, continuar nas mesmas circunstâncias, é aceitar uma proposta que é nos feita de continuar na mesmice, de dizer que tem Cristo como Senhor, mas que esse Cristo que a gente diz ter, que muitas vezes não passa de um amigo imaginário, na verdade, o fantasioso. E quantas pessoas aceitam essa proposta? Quantas pessoas vivem essa realidade? A realidade de estar dentro da igreja e ainda assim o seu coração pertence ao líder desse mundo, ao dono do mundo, no mau sentido da palavra, aquele que é o príncipe das trevas. O coração ainda não é de Cristo. Nós falamos aqui sobre um reino de Deus e a Bíblia fala que o Senhor nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Então não há cabimento em um crente ou alguém que diz ser seguidor de Jesus que permanece vivendo conforme as regras do mundo. Nós somos diferentes. Ainda que isso nos obrigue a nadar contra a maré, ainda que isso nos obrigue a andar contra a correnteza, a ir contra as pessoas ou contra a sociedade de uma maneira geral. Nós somos acima da cultura, não aquilo que nós somos, mas aquilo que nós cremos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser diferentes. Aliás, renovar a nossa mente conforme a vontade do Senhor, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Se você é crente, mas continua vivendo como o mundo, você aceitou a primeira proposta de Faraó, que diz para você: vá lá, adore a Deus, mas fica aqui mesmo. Não sai daqui não, continue na mesma circunstância. Eu gosto da resposta de Moisés. O verso seguinte, Moisés vai dizer assim: olha, não nos convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Até mesmo os egípcios perceberiam que o que eles estavam fazendo era uma coisa inapropriada. E olha só como isso acontece. O mundo percebe quando a nossa adoração é uma adoração inapropriada. Quando aquilo que nós deveríamos refletir, que é a imagem de Cristo, não é a imagem de Cristo, o mundo tem a capacidade de olhar para nós e identificar isso. Quantas vezes, como crente, e aí eu não vou usar a expressão discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus não faz isso, mas crentes fazem, a gente não racha a cara, não se envergonha com maus testemunhos de crente. Eu estou dizendo que você não deve fazer isso, não. A gente está em época de eleição, né? Não estou dizendo que você não deve votar em não crente, em crente. Eu só estou dizendo que isso não deve ser o único parâmetro para você escolher seu candidato. Não deve. Porque a gente racha a cara. O camarada com dinheiro na cueca alguns anos atrás era crente. E aí a gente se envergonha, porque na maior parte das vezes é a gente que coloca o camarada lá. Eu não estou querendo dizer para vocês não votarem em crente. Eu só estou querendo dizer que esse não deve ser o único parâmetro. A gente precisa olhar mais do que isso. E isso vale para todas as circunstâncias e não só para a política. É para a vida, porque a vida é o que importa. A pregação da sua vida fala mais alto do que a pregação do seu púlpito, do que a pregação do seu microfone, do que as vezes que você tem a oportunidade de falar. É o seu testemunho que importa. E Moisés vira para Faraó e fala: de maneira nenhuma. Como é que eu posso sacrificar a Deus aquilo que é abominação para Deus? Moisés já tinha em seu coração a certeza de que o sacrifício que Deus aceita é um sacrifício agradável a Ele, que é um culto racional, o corpo dedicado, a mente dedicada, o coração dedicado, porque Deus não quer nada menos do que 100% da sua vida. Se engana se você pensa que o que Deus quer de você é que você reserve um horário de culto ao domingo para estar aqui, porque se for só isso é muito pouco. É muito pouco. Deus quer a sua vida por completo. Moisés sabia disso. Moisés sabia que ele não podia adorar a Deus estando ali e sacrificando a Deus as coisas que os egípcios estavam oferecendo a ele. Tem gente que acha que isso é possível.
Irmãos, aqui isso não acontece. Lá em Parque Sully acontece com muita frequência. A pessoa vive a vida que ela quer durante a semana e chega num domingo, se acha apta a estar à frente, a liderar, a querer evidência nos cultos públicos. Aqui isso não acontece, não. Mas lá acontece de vez em quando. A pessoa que acha que pode adorar a Deus ainda estando no mundo. Não pode. Rejeite essa primeira proposta de Faraó. Existe uma segunda proposta que Faraó faz, e essa é ainda um pouco mais incisiva. Ainda no capítulo 8, no verso 28, Faraó então vai dizer a Moisés, diante dessa proposta que ele faz e que é negada, ele vai fazer a segunda proposta. O texto diz: então disse Faraó: deixar-vos-eis ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. Vou começar pela expressão final, né? Vocês já receberam propostas como essa? Assim, essa última expressão de Faraó, de pessoas que não querem saber nada de Deus, mas falam para você: ora por mim? Vocês já viveram esse tipo de circunstância? Gente que não está nem aí para Deus, mas aceita uma oração, aceita que você leve o nome dele até Deus, que você clame por ele, mas não é nessa proposta aí que eu vou me focar não, porque essa proposta nem é tão ruim assim. Mas é na primeira proposta. O Faraó diz para Moisés assim: então vai. Vocês não querem adorar a Deus aqui no mundo? Vocês não querem adorar a Deus aqui no Egito? Então vá, só não vá muito longe. Só não se distancie muito. Quando eu olho essa proposta de Faraó, me vem à mente pessoas que, estando na igreja e tendo determinado em seu coração abandonar o mundo, vivem a realidade do reino de Deus, mas não se aprofundam. Vivem a realidade do reino de Deus, mas vivem uma vida rasa de intimidade com Deus. Eu tenho um amigo que, antes de conseguir terminar uma faculdade, ele começou 6 faculdades diferentes. Ele experimentava um semestre da faculdade, via que não era dele e trancava a matrícula e iniciava uma outra faculdade. Então, ele tem ali, contando com a que ele se formou, 7 formações, mas eu comentava com ele: olha, você é um oceano de conhecimento, mas com 1 metro de profundidade. Porque não se aprofundava em nada. Ele começava e antes de começar o segundo semestre, ele já trancava a matrícula. Então, ele sabe um pouquinho de um monte de coisa, mas não se aprofundou em quase nada, somente na última faculdade que ele fez. Existem crentes assim, um oceano de conhecimento. Já ouviu falar do Egito, do povo de Israel, 40 anos no deserto? Já. Sabe de detalhes? Não. Você conhece a história de Cristo? Nasceu em Belém, morreu lá no Calvário, ressuscitou? Conheço. Conhece os detalhes dessa história? As parábolas de Jesus? Conhece o exemplo que ele deu? As pregações que ele fez? Conhece? Não, essa eu não conheço. O que nós temos hoje de crentes vivendo em nosso meio, e talvez você seja um deles, e eu quero que você receba essa palavra com muito carinho, embora ela seja uma exortação. O que existe de crente entre nós, que vivem anos dentro da igreja, mas não conseguem se aprofundar em seu relacionamento com Deus. Não fazem isso, ou não conseguem, ou não querem fazer isso. Então, são crentes que não estudam a palavra. Você lembra daquele filme que tinha Se Meu Fusca Falasse? Eu amava aquela série de filmes. Se um dia fosse escritor, roteirista de um filme, eu ia escrever um filme Se Minha Bíblia Falasse. Aí, se a sua Bíblia falasse, você ia abrir ela domingo na igreja e ela ia falar para você assim: caramba, que saudade que eu estou de você. Já pensou? Aí que ia ter gente não trazendo Bíblia para a igreja, né? Porque a Bíblia é linguaruda. Que saudade que eu estou de você. Olha, você faz 2 domingos que você não vem na igreja, 2 domingos que eu não te vejo, porque você só me abre aqui. Olha, só existe esse lugar no mundo que eu abro e eu só vejo esses tetos, porque em casa ela fica fechada, quando muita, aberta na estante no Salmo 91. Ou seja, crentes rasos. A gente olha para Pedro, lá no caso lá da tempestade, quando Jesus está chegando, o mar fica turbulento, e aí Pedro pede para andar sobre as águas, porque Jesus estava andando sobre as águas, lembra do texto? E aí a gente olha para Pedro e fala: ah, Pedro miserável, ah lá, homem de pouca fé. E de fato, Pedro questionou a sua fé. Mas você já parou para pensar que existiam outros 11 discípulos no barco que nem sequer pisaram nas águas? Não buscaram a profundidade da intimidade que Pedro estava querendo buscar. E na história da humanidade toda, só 2 podem dizer que andaram sobre as águas: Jesus e Pedro, porque andou.
Um pouquinho, mas andou. Se eu estivesse lá, eu seria Pedro que me aventuro a andar mais próximo de Cristo, de chegar mais perto, ou eu seria os outros discípulos que só ficaram olhando? Porque eu vou te falar, se eu vejo Jesus andando, eu queria andar também. Eu falo, posso? Jesus ia falar, pode, aí eu andar. Ainda que eu afundasse como Pedro no meio do caminho pela minha falta de fé, eu pelo menos viveria essa circunstância. Eu experimentaria aquilo que Jesus estava ali proporcionando a Pedro também, mas os outros discípulos ficam lá no barco, não buscam profundidade, se conformam com um relacionamento raso. Irmãos, acredite, tem crente que não ora, tem crente que passa a semana inteira e não ora, ele perde horas na frente da Netflix, ele perde horas na frente do celular, mas se você perguntar quantas vezes orou, pouquíssimas vezes. Eu nem sou um bom aluno de história eclesiástica, confesso a vocês. Os irmãos fizeram um seminário, sabem que a gente ocupa ali uns dois semestres do seminário estudando a história eclesiástica, e eu não sou muito, não é a matéria que eu tenho mais profundidade, mas eu lembro muito bem que cada pessoa que transformou esse mundo com o Evangelho de Cristo, que foi usado como um avivalista em sua geração, orava 2, 3, 4 horas por dia. E você quer transformação de vida, você quer milagres, você quer a glória de Deus manifestando em sua vida, orando 1, 2 minutos por dia, não vai ter. Isso não te pertence. Não te pertence. Precisamos desenvolver intimidade e profundidade com Deus. Tem muita gente escutando a proposta de Faraó. Eu já aceitei a Cristo, eu já reconheci Jesus como meu Salvador. Para mim, tá bom, mas não busca profundidade na palavra, conhecimento na palavra, gasta o seu tempo com os seus fones de ouvido, escutando apenas músicas, e nem todas são muito boas. Ao invés de escutar a palavra de Deus, escutar mensagens, se aprofundar na palavra, orar, desenvolver relacionamentos saudáveis junto com outros irmãos em Cristo, e isso é se aprofundar no reino de Deus, isso é viver uma vida mais do que uma vida razoável, é isso que Deus quer de você. Não escute nem a primeira, nem a segunda proposta de Faraó. Vou para a terceira. Êxodo capítulo 10, adiante aí algumas páginas na sua Bíblia. Verso 11. Ainda nesse contexto de Faraó, liberto ou não liberto, libero ou não libero, Faraó faz uma terceira proposta a Moisés. E o texto vai nos dizer no verso 11. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes, e os lançarem na face de Faraó. Na versão Êxodo capítulo 10, verso 11, aqui da minha versão, diz: Faraó disse, não levarão seus filhos, agora ide vós, homens, e servi ao Senhor. O texto está dizendo aqui para a gente que Faraó, uma das propostas que Faraó faz a Moisés é: tá bom, vocês querem ir? Vão. Vocês querem não ir pertinho, vocês querem ir bem longe, vocês querem caminhar com esse Deus aí para muito longe? Vão então também, mas faz o seguinte, não levem seus filhos. A proposta de Faraó, a proposta original de Faraó era a seguinte: se eles forem e levarem os filhos, é provável que eles não voltem, porque a gente não deixa nossos filhos para trás. Você deixa? Você tem coragem de deixar seus filhos para trás? Não tem. Então, se eu sair, mas meus filhos ficarem, é certeza que eu vou voltar para buscar os meus filhos. A proposta de Faraó para Moisés é: vá, mas deixe seus filhos aqui. Hoje em dia, essa proposta está traduzida em: agora não, porque as nossas escolas bíblicas, as nossas atividades com as crianças têm sido à distância, né? Por causa dessa pandemia. Mas em tempo muito recente e em tempo muito próximo, o que acontece? Qual é o recurso que a gente dá para as crianças? A gente ensina as crianças em casa, não é isso? Em primeiro lugar, eu sou pai, eu leio a Bíblia para os meus filhos, eu oro com os meus filhos, eu ensino eles a palavra, eu ensino para eles o conceito bíblico, eu levo eles até a escola bíblica dominical, não é isso que a gente faz, os pais crentes fazem. Por quê? Porque eu não quero dar ouvidos à proposta de Faraó dizendo: vá você, mas deixe seu filho para trás. Eu não quero ouvir essa proposta. Porque essa proposta é uma proposta que muitas vezes é traduzida, é representada em nossas vidas com: poxa, mas a escola bíblica... Que horas é a escola bíblica aqui, normalmente? 9 horas da manhã? 9 horas da manhã.
O bichinho, tadinho, está dormindo. E aí eu vou acordar o bichinho. Aí o bichinho fica dormindo com alguém que também não vem à igreja, e o mais velho vem. Aí o bichinho cresce, vira um bichão. E aí quando o bichinho vira um bichão, ele vai dar problema, porque ele não foi disciplinado, ele não foi ensinado. A palavra de Deus nos diz: ensine o menino no caminho em que deve andar. Aliás, a Bíblia nem fala ensine o caminho, né, como alguém que aponta para os seus filhos assim: ah lá, olha, o caminho é aquele, vai lá. Não é isso. O texto diz: ensine o menino no caminho. Direcionando, enquanto você está caminhando no mesmo caminho, você está ensinando a criança. Porque, irmãos, vai dar problema. Eu vejo hoje pais muito aflitos porque em algum momento deixaram a desejar nessa condução dos seus filhos. Eu não estou dizendo que alguém aqui tem um filho jovem ou adulto que nesse momento não está servindo ao Senhor, que você viveu isso. Mas eu estou dizendo claramente que se você não ensinar o seu filho, vai dar problema. Isso é óbvio, porque é direcionamento que Deus responsabilizou você para ter. Deus colocou esse filho aí no ventre da sua esposa, no seu ventre, você mulher. Deus te responsabilizou de ensinar essa criança no caminho certo. E o que a gente tem feito muitas vezes é falhado nisso. A gente acorda o bichinho às 6 horas da manhã para ir para a escola, de segunda a sexta. Mas no domingo, para você acordar às 8 para vir para a igreja, você acha que é sacrifício demais. Entenderam? Entenderam como a gente precisa estar atento às propostas que foram feitas, que são feitas muitas vezes a nós? E por último, Êxodo capítulo 10, verso 24. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, e vão também convosco as vossas crianças. A proposta de Faraó para Moisés, e essa última proposta antes da libertação que a gente conhece no final da história, é uma proposta de que o povo, e inclusive Moisés, adore ao Senhor, já que ele não aceitou ficar no Egito, ele não aceitou caminhar perto, ele não aceitou deixar as crianças para trás. A última proposta é: vá e adore a Deus, mas não adore a Deus com os seus bens. Essa é a proposta de Faraó. Vai. Você quer ir? Vai. Você vai adorar a Deus? Vai. Você vai entrar para a igreja? Entra. Você vai se batizar? Batiza. Você vai começar a frequentar a igreja? Vai começar a frequentar a igreja. Você vai ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Embora isso vai acabar causando em você a mudança que vai fazer você negar a quarta proposta. Mas vai ler a Bíblia. Ah, você quer orar? Ora. Você quer levar seus filhos para fazer tudo isso? Leva seus filhos para fazer isso. Mas faz o seguinte: pode dedicar tudo a Deus, mas não os seus bens. Não permita que você use os seus bens em prol do reino de Deus. Não faz isso, não. O seu dinheiro, o pastor da igreja, é bom falar assim, porque a igreja está sem pastor, então eu posso falar que não estou ofendendo diretamente ninguém, né? Ainda que eu fale isso lá na igreja que eu congrego também. O pastor da igreja, ele quer o seu dinheiro. Então, use ele de melhor forma. E é por isso que a maior parte dos crentes hoje em dia gasta muito mais. Uma coisa que me deixa irritado é nas nossas campanhas de missões, não a divulgação desses dados, mas esses dados ainda existirem. Quando alguém chega nas nossas campanhas de missões, você fala assim: crente gasta R$500 por ano com Coca-Cola. Já viu essas estatísticas? Crente gasta R$500 por ano com Coca-Cola, mas quando chega a campanha de missões, o crente dá R$20. Quando dá. Quando dá. Não dá uma dorzinha no coração quando a gente escuta um negócio desse? Porque mostra o comprometimento que aquele crente tem com o reino de Deus. De que ele fala: eu vou na igreja. Quer que eu vá na igreja? Eu vou na igreja. Quer que eu leia a Bíblia? Eu leio. Quer que eu participe de um pequeno grupo? Eu participo. Quer que eu venha numa classe de jovens? Eu participo. Mas o meu dinheiro, vou ofertar isso. Eu fui numa viagem missionária há pouco tempo atrás, há menos de um mês eu estava na Amazônia. Eu fui convidado pela junta para que pudesse estar lá na Amazônia. Irmãos, eu sempre soube disso. Mas é uma coisa bem diferente a gente poder ver de perto, né? A nossa oferta chegando no meio da Amazônia e transformando vidas.
Porque dinheiro não transforma vidas, mas oferta transforma. A nossa oferta missionária sustentando missionários jovens que estavam lá no meio do nada, abrindo mão da sua vida aqui em um lugar onde não tem nem 3G do celular, onde ele nunca vai conseguir ver uma série, mas ele estava lá pregando a palavra de Deus. Eu lembro na primeira noite que a gente passou no barco, a gente foi numa comunidade, voltou para o barco, e quando a gente estava no barco jantando, as duas radicais que viviam naquela comunidade, elas entraram no barco junto com a gente para jantar com a gente, com um grupo de pastores e missionários que estavam ali, no barco da Junta de Missões, o nosso barco, que a gente tem responsabilidade de sustentar através das nossas ofertas de missões. E aí elas entraram no barco, jantaram com a gente, oraram com a gente, e aí o casal responsável pelo barco, a Germana e o pastor... gente, fugiu o nome dele agora da cabeça, mas a Germana e o esposo, falou para elas assim, vocês querem dormir aqui? Ela falou, não, porque amanhã cedo nós temos um pequeno grupo com as crianças. E aí elas entraram num barquinho que eles chamam de rabeta, que é um barquinho pequenininho com motor atrás, aqueles que a gente vê mesmo, só que tem um motor atrás, eles chamam de rabeta. Elas entraram na rabeta, e aí a gente foi lá para a popa do barco para se despedir delas, e enquanto elas andavam sozinhas, duas moças de 20 e poucos anos, elas começaram a andar naquele barquinho, e como estava escuro, o céu estava nublado, a lua não estava iluminando nada, elas, em 10 metros, uma distância daqui até a rua, elas sumiram da nossa vista. E foram lá fazer a obra de Deus, desviando os jacarés, no meio do rio Solimões, um rio que você não vê a margem da direita e não vê a margem da esquerda, e ele nem é tão extenso assim em largura como é o Amazonas, porque eu não cheguei a navegar no Amazonas, a gente subiu o rio Solimões e alguns afluentes, e você olhava para um lado, não via nada, e via ela se despedindo com uma alegria gigantesca, porque ia pregar a palavra de Deus. Profundidade, profundidade. E elas estão lá sustentadas pela oferta do povo de Deus. E elas transformam vidas porque a gente batizou pessoas lá na comunidade que elas estão, chegaram lá e não existia nenhum trabalho sendo realizado lá, mas elas pregaram o Evangelho de Cristo. E quando se prega, as pessoas se convertem. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como serão enviados se nós não os sustentamos? Irmãos, a igreja não recebe apoio de instituição política nenhuma. Por mais que a maior parte dos evangélicos tenham elegido o presidente, o nosso prefeito, ou seja lá quem for, a gente continua sem receber dinheiro disso. A gente se sustenta com a oferta. É com a oferta da igreja que essa igreja sobrevive há sei lá quantos anos? 70? Quantos anos? 78 anos? 68, 68 anos é com a oferta que essa igreja continua representando o reino de Deus nessa localidade. Então, a quarta proposta de Faraó é: adore a Deus, mas não adore a Deus com seus bens. Recuse-se a ofertar. E eu gosto muito da resposta de Moisés, porque o texto vai dizer, a partir do verso 25, Moisés, porém, disse: Tu também dará em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daqueles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Sabe a resposta, o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo assim: a gente vai levar tudo. Sabe por que a gente vai levar tudo? Porque a gente não sabe o que Deus vai pedir de oferta. A gente só sabe que o que Deus pedir, Ele vai receber. É um coração de servo. É alguém que não dá ouvidos à proposta de Faraó, à proposta do mundo, à proposta da sua ganância, e ao contrário de todas essas propostas diz: eu vou servir ao Senhor com tudo. O que Ele pedir, eu vou dar. É por isso que eu falo lá na igreja, estamos também em campanha de missões, né? Encerrando agora nesse mês, no domingo que vem a campanha de missões, e eu falo com frequência: você precisa conversar com Deus e definir aí, você e Deus, qual é a sua oferta. Porque eu posso definir um alvo, e já fiz isso algumas vezes, estava até fazendo lá na igreja, do tipo: olha, cada membro doa R$10, de agosto, setembro, outubro e novembro. E aí a gente vai chegar no nosso alvo pela quantidade de membros, multiplicando isso, R$40 por membro, a gente chega no nosso alvo. Só que
Tem gente que nem isso faz. E tem gente que quer doar muito mais, porque Deus falou ao coração dele de que a obra era uma obra grande e aquele dinheiro que estava com ela não era dela, era do Senhor. E aí, qual dessas propostas você tem ouvido? Eu quero compartilhar com você uma... Todos que estão aqui são dessa igreja? Tem alguém aqui que não é dessa igreja? Levanta a mão se tem alguém que não é. Temos alguns visitantes ali que não são. Vocês que não são dessa igreja, pertencem a alguma igreja? Levanta a mão se vocês pertencem a alguma igreja. Então todos aqui são crentes. Uma dessas propostas aqui pode ser o que esteja atrapalhando a sua comunhão com Deus. Alguma dessas propostas feitas de Faraó a Moisés pode ser o que esteja impedindo você de viver tudo que Deus quer que você viva para a glória dele. Porque Deus quer glorificar o nome dele através da sua vida. Mas se você está dando ouvido a qualquer uma dessas propostas, você está sendo um impedimento para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. E aí, vamos glorificar a Deus? Vamos adorar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos, com tudo que há em nós, porque essa é a vontade de Deus para mim, essa é a vontade de Deus para você também. Que Deus te abençoe. Igreja de Cristo, glorificamos ao Senhor.